que foi o que aconteceu com o W. Sim. Entendeu? Sim. Eu lancei, eu falei que eu era aquilo. Aqui em Chapecó. Tu acha que uma incorporadora, ela consegue sair de um padrão de um menor no sentido de ticket mesmo e ela subir? E um lançamento errado, ele quebra uma incorporadora. Por isso tem que ter muita cautela na hora de lançar. Você tem que analisar. Priscila, então seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do Fora da Planta. O que eu queria entender para a gente começar esse episódio? Me conta um pouco da história da Ávira, como ela começou, em que momento tu estava na tua vida, conta um pouquinho melhor sobre esse início. Então, na verdade, a Ávira começou ainda em Campo Grande, né? Logo que eu me formei, o meu tio sugeriu que a gente fizesse uma sociedade para construir casas, que lá em Campo Grande é muito forte casas, né? Uhum. É muito pouco verticalizado. E aí nós começamos lá fazendo casas geminadas, fizemos 2 conjuntos de casas geminadas e depois disso o meu tio me convidou para vir para Chapecó porque tinha uma oportunidade de mercado. Certo. E essa transição de casas para os verticais, o que tu percebeu assim, olhando na parte da arquitetura, o contexto geral da tua vida, o que tu sentiu de diferença? É que na verdade eu nunca senti gosto em fazer prédios. Olha só. Eu achava prédio algo muito distante das pessoas. Certo. Falava, gente, empilhar uma pessoa em cima da outra e cadê os detalhes, cadê aquela proximidade, né? Cadê a alma do negócio? Sim. Então, nunca me apeteceu muito, não. Mas eu vim pela oportunidade, né, de crescimento profissional. Mas, aos poucos, eu fui entendendo que tinha uma maneira de melhorar isso. E me conta sobre o conceito, porque a Ávira tem a personalidade única dela, né? Que acaba puxando muito a tua personalidade. Como que foi essa escolha no início? Vamos construir no Jardim Itália. Qual que foi a primeira obra? Como que vocês desenharam isso? Na verdade, a Ávira veio para construir em bairros, né? Então, o meu tio conhecia muito bem a região e gostava já muito do Jardim Itália, né? Uhum. Então, a gente começou lá próximo à Justiça Federal, no final do Jardim Itália. E depois que eu vim para Chapecó e comecei a entender também o desenho urbano da cidade, eu entendi que o Jardim Itália era um bairro com potencial gigantesco, né? Porque ele tem ruas largas, é próximo ao centro, é um bairro bonito, tranquilo. Arborizado. E aí eu me apaixonei e falei, é aqui que eu quero ficar. E quando a gente pensa nesse conceito futuro, a Ávira vai olhar sempre para Jardim Itália, ela vai abrir novos bairros, o que tu pensa? É que Jardim Itália é limitado, né? Uhum. Então, a gente já tem dificuldade em conseguir bons terrenos no bairro. Uhum. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que procurar novos horizontes, novas áreas, novos espaços, né? Uhum. Mas eu quis concentrar os empreendimentos num bairro só, porque eu entendo que, como a gente trabalha com uma arquitetura diferente, se eu posiciono um próximo ao outro, eu crio uma atmosfera diferente para o bairro. Legal, diferente legal. de eu botar um aqui, um lá no Maria Goretti, um lá no outro lado, entendeu? Legal. Então, quando eu centralizo, eu concentro, eu consigo criar uma atmosfera diferente no bairro. Então, esse era um dos meus objetivos. Excelente. E quando a gente pensa que tem, de fato, essa parte de exclusividade, não é nem esse o termo, mas essa arquitetura única de vocês, como que vocês fazem o início, assim, de pensar um novo empreendimento? Como que é para... Porque as áreas de lazer, o próprio Ouse, eu acho muito bonito, eu acho muito diferente. Como que vocês pensam isso? Como que começa esse processo? É que, na verdade, a gente sempre pensa a arquitetura como ferramenta de transformar a vida das pessoas. Então, o que as pessoas vão sentir quando entrar nesse lugar. Então, tudo começa por aí. Tá. Não é o convencional, né? De o que eu posso construir nesse terreno. É como eu posso impactar de forma diferente a vida das pessoas. E aí a gente começa a discorrer sobre o projeto, né? O que eu quero que ele gere de sensações. Uhum. Né? O Ouse, que você comentou das áreas comuns, ele é um prédio mais maximalista internamente. Então, essa realmente era a intenção dele, né? De provocar, de sair do café com leite. Né? Que normalmente os prédios são todos... meio iguais. Neutros. Eu falei, não, vamos fazer uma área comum mais vibrante, mais colorida, realmente mais cheia de personalidade, para que isso seja também um diferencial e para que as pessoas se identifiquem com aquilo. Não vai agradar todo mundo, mas vai agradar as pessoas certas. Ótimo, aí é um ponto interessante porque eu tenho também essa percepção que tudo é muito igual. Se a gente pega, aí saindo dos verticais, o Valville, tem um monte de casas, a maioria das casas são todas iguais, né?
Tu acha que o pessoal acaba fazendo isso porque entende que vai ser mais rápido para vender, que é demanda do mercado? E o que vocês olham para ir para um caminho completamente diferente? É porque fazer o diferente sempre dá mais trabalho. Fato. Entendeu? Então, você copiar e colar é sempre mais fácil, é sempre mais garantido. Quando eu decidi posicionar a Avera dessa forma, eu não tinha uma necessidade. Porque eu estava vendendo bem, estava tudo certo, não existia necessidade nenhuma de mexer no negócio. Entendi. Mas é uma questão de posicionamento, de satisfação pessoal. Eu falei, não, eu quero fazer diferente, porque eu posso fazer diferente, eu posso contribuir. Propósito, né? Então, é sobre isso, no final das contas. E tu acha que, olhando para a parte comercial, em algum momento atrapalhou as vendas essa personalidade de vocês nos empreendimentos? Ou é muito mais uma visão de esse empreendimento é para a pessoa certa? Esse empreendimento é para a pessoa certa, né? Então, quando eu me posicionei dessa forma, eu sabia que eu não ia agradar todo mundo. E tá tudo bem, né? Mas existe, sim, uma porção, uma fatia da população que entende que existe um lugar feito exatamente para eles. E é essa fatia que me pertence. Pensando nessa ideia de atingir o público certo, quem que hoje é o cliente da Avera? Se a gente fosse pensar em descrever essa pessoa, quem que ela é, em que momento de vida ela está? Isso é muito complexo, né? Porque a Avera acaba agradando vários públicos. A gente sempre desenha o produto para uma pessoa madura, né? Ali na faixa dos seus 40 anos. Uma pessoa que entende que existem coisas que valem a pena ser investidas, pessoas que valorizam morar bem, que valorizam bons restaurantes, que valorizam um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida com mais qualidade. Então, a gente desenha para esse público, mas acaba atingindo vários outros, né? Então, a gente tem nos nossos prédios desde jovens a partir de 23 anos, jovens casais, solteiros na faixa dos 40, idosos acima de 60 anos. Então, assim, acaba fazendo... Pegando muita gente nessa exatamente. História, né? Que legal. E tu acha que essa forma dos empreendimentos, a forma como tu pensa, eles têm muito a ver com a tua personalidade? Total, né? 100%, né? A descrição fica muito semelhante, né? Semelhante. É que sempre eu faço como se fosse para eu morar. Entende? Eu me imagino, bom, então eu tô em que fase? Deu o desenho, como é que eu queria morar agora? E aí a gente vai desenhando aquilo, mas sim, é sempre para mim. E aí, quando a gente pensa nessa parte de lançar, de desenhar ele, é sempre você que começa? Como que é o processo interno da Avera para começar um novo empreendimento? Até o Atmos, tudo era feito por mim, né? Tanto projeto, arquitetônico, interiores, tudo 100% comigo. A partir do Maia, a gente fez uma parceria com a Arquitetura Nacional, exatamente para abrir essa visão, né? Porque hoje a Arquitetura Nacional é focada só em projetos, né, de prédios. Então, eles conseguem ter uma visão global. E eles têm colaboradores espalhados pelo mundo inteiro. Então, isso favorece muito na hora de desenvolver um projeto. Então, eu fiz parceria com a Arquitetura Nacional. Mas eu ainda participo muito do processo criativo. Principalmente solução de planta. Tá. Eu sou muito legal. chata, crica, com planta. Plantas têm que ser extremamente funcionais. E a parte de conceito de prédio, eu costumo dar uma pincelada também. Vamos nessa história de planta. Porque vocês não olham para plantas enormes de 300 metros quadrados, de 200 metros quadrados. Como que tu pensa que é a planta ideal? O que vocês imaginam o modelo mental para a planta? É que, na verdade, a planta ela tem que ser extremamente funcional. Então, não ter espaços que você não use, né? Então, corredor, espaços... Eu sempre penso assim numa planta extremamente encaixada. Então, eu me preocupo muito com o tamanho de guarda-roupa, eu me preocupo muito com o tamanho de sofá, eu me preocupo muito como as coisas vão se encaixar ali. Então, a planta, por menor que ela seja, ela consegue comportar coisas que, às vezes, um apartamento com 10 metros a mais não comporte. Então, eu sou muito chata nesse sentido, assim. Tem algum empreendimento que, para ti, você acha que foi o mais especial, que marcou mais a história da Avera? É que, na verdade, o W96 eu tenho um carinho gigantesco, porque ele marca exatamente esse novo posicionamento, né? De fazer prédios diferentes. E ali eu tive que levantar a bandeira sozinha. E deu muito certo, né? Sim. Então, o W96 foi sucesso de vendas. Até hoje a gente tem uma procura gigantesca por locação. Tem gente que liga até hoje tentando comprar. Então, legal, foi um prédio que realmente marcou a cidade. E aí, depois da W96, foi o High Life. Foi o High Life. Que
Também Foi o High Life. excelente. Né? Que também chama bastante atenção, principalmente por causa da localização, né? Sim. É um prédio de esquina, colorido, ele é imponente, assim, ele é, Sim. né, robusto. Então, é um prédio também que marcou bastante. De todos os empreendimentos que vocês já lançaram, qual que teve parte comercial um maior sucesso de vendas? Foi o Maia. O Maia, sem sombra de dúvidas, foi. Tem alguma coisa que dá para abrir de números? O Maia, em 45 dias, a gente tinha vendido 70% do prédio. Assustador, né? Foi bem rápido, foi bem rápido. Não era previsto isso? Não era. Bem longe disso? Bem longe mesmo, porque a gente... No Maia, a gente testou uma estratégia que a gente não tinha ainda feito em nenhum outro, né? Então, foi uma estratégia muito de pontual, assim. Então, era cliente por cliente, pegar, fazer uma apresentação diferente dentro de uma sala, de uma experiência. Legal. E deu muito certo. Legal. E vamos ir um pouco mais nessa linha do Maia. O que tu acha que foi, de fato, o sucesso? É o tipo do atendimento? Foi o produto? Foi onde ele está localizado? O que tu acha que pesou mais? É que nunca é uma coisa só, né? É um conjunto de fatores. Então, assim, o Maia tem uma localização excelente, tem uma planta extremamente funcional e tem um conceito muito contemporâneo, no sentido assim, você olha o Maia, ele parece um por andar, ele passa aquela sofisticação, sabe? Eu acho que isso bateu bastante também. Então, a pessoa compra um apartamento de 70 metros quadrados, mas quando você olha o prédio, parece que são apartamentos de um por andar. Então, acho que isso causa uma sensação também muito boa. E como que tu faz para que os parceiros, porque na época vocês vendiam interno e parceiros, vendiam só parceiros? Na verdade, interno nunca aconteceu, né? O nosso interno seria Santa Maria, né? Mas o Maia, esse primeiro resultado, ele foi fruto de Santa Maria. De Santa Maria, tá. Mas se a gente pensa agora quando abre outros empreendimentos para parceiros também, como que vocês garantem e vocês pensam que o corretor vai... Claro que tem os treinamentos, né? Mas como que vocês conseguem explicar para ele parar de entrar naquele viés de vender o metro quadrado, vender o preço do metro quadrado, para vender o conceito Ávira? É que isso é muito difícil, né? Muito difícil, porque por mais que a gente dê treinamento, que a gente converse, que a gente explique, o corretor ele tem um leque muito grande de produtos. Então, na hora que chega alguém para esse produto específico, ele acaba não lembrando de todos os detalhes. Por isso que eu sempre gosto e bato muito na tecla com eles, para que eles tragam o cliente para cá. E aí, quando eles trazem, a gente consegue participar da apresentação, né? E auxiliar eles com material, com vídeo, né? Então, dá todo esse suporte, porque é muito importante. Como eu não vendo metro quadrado, a gente tem que apresentar de forma correta o propósito, o conceito, né, todos os diferenciais do prédio. E é por isso que a Optimize, a nossa assessoria de marketing, especialista em mercado imobiliário, pode te ajudar a gerar demanda mais qualificada e treinar a sua equipe para que vendam através de leads que vêm do tráfego. Então você consegue ter uma equipe que é especializada no setor, que vai encurtar caminho e também treinar a galera para que eles não percam mais oportunidades de venda. Se você quer ter essa experiência, quer ter essa assessoria na sua empresa, sendo incorporadora, imobiliária ou até mesmo corretor autônomo, lê o QR Code que vai estar aqui nessa tela e fale com um de nossos consultores. E até um tópico que a gente está perguntando em todos os podcasts, porque existe muito essa batalha entre parceiros, ter house para vender. O que tu pensa que, considerando o mercado da região, o que é o cenário ideal? O que tu vê que acaba atrapalhando a venda? O que tu imagina sobre ter, não ter parceiro, como fazer relacionamento? Gente, vendas é a coisa mais complicada que tem. É assim, é um grande jogo de xadrez. Você mexe uma peça, acabou com todo o jogo. Então, assim, é muito complexo. E a gente ainda está aprendendo muito, principalmente com erros e acertos, né? Então, a gente tenta não deu, volta. Agora vamos fazer parceria com terceiros. Não deu, onde errou, como é que tem que ser. Então, é uma coisa que a gente também está aprendendo, né? Mas, assim... É importante sempre valorizar o corretor. O corretor é a primeira pessoa que você tem que vender o teu empreendimento, né? Então, eles têm que comprar de uma forma muito intensa o teu produto para que eles consigam vender e acreditar nele. E tu sente que, exemplo, agora vocês têm a sala de imersão, né? Faz muita diferença no encantamento do cliente? A nova sede faz muita diferença para o cliente? Eu acredito que sim, né? Tanto é por isso que eu quis fazer uma sede que falasse sobre a gente, né? Que transparecesse o nosso propósito. Exatamente para o cliente, quando chegar aqui, ele perceber que, não é uma incorporadora comum, né? A gente tem alguma coisa de diferente, a gente pensa de uma forma diferente. Então, essa é a intenção com essa construção. Aí nós temos a sala de imersão,
nós vamos ter, a partir do ano que vem, os decorados, exatamente para eles conseguirem entender, né? Quem é a Ávira, como a gente pensa, o que a gente quer. Legal. E nessa trajetória, falando de como vocês se comunicaram do início da Ávira até agora, tem algo que vocês fariam diferente? A gente sempre pode fazer tudo diferente, né? Se fosse olhando para trás para mexer tudo, né? Abre um leque muito grande. A gente sempre pode fazer tudo diferente, mas eu acho que a gente vai aprendendo com os erros, com os acertos e vamos... E tudo é muito dinâmico, né? A parte de comunicação, principalmente, a parte Sim, de marketing, principalmente. Então, uma hora a gente comunica de uma forma e daqui a pouco aquela forma já não faz mais sentido nenhum. Então, isso é um grande desafio, né? A gente acompanhar todas essas mudanças aí, principalmente na parte de marketing, do Porque digital. eu fico imaginando por o seguinte, eu quero entender mais do teu modelo mental olhando para marketing de fato, porque vocês se comunicam muito diferentes. Eu vejo incorporadoras que vão para uma linha de volume, então eles acabam produzindo muito conteúdo, muito material, muito do mesmo, e vocês já vão para uma linha de menos é mais, basicamente, né? É que, na verdade, assim, eu sempre bati na tecla de que tem que ser verdadeiro, sabe? Tem que ser genuíno. Não é, assim, marketing para... Ai, como é que eu vou te explicar? Não é marketing para impressionar. É um marketing real, é um marketing verdadeiro. Então, assim, vamos fazer menos, mas vamos fazer uma coisa que a pessoa sinta que é de verdade. Entendeu? Sem grandes... Aham. E eu percebo que tu não tem esse apego de a Ávira precisa ser a Priscila. Não. Né? Tu não tem esse apego. Teve algum descolamento? O que tu pensa nesse sentido? Porque a gente, às vezes, vê algumas incorporadoras grandes também que o dono tem que ser a figura da incorporadora. O que tua opinião sobre isso? Como que tu pensa para a Ávira? É que, na verdade, assim, as pessoas, elas se conectam com pessoas, né? Não se conectam com marcas. Então, eu acho importante ter uma figura, né, que represente a marca, mas eu acho que as coisas não podem ser forçadas. Eu acho que elas têm que acontecer naturalmente. Então, assim, eu aqui dentro da Ávira, eu acabo sendo a pessoa que define tudo, né? Tanto a parte de marketing, quanto a parte de projeto, quanto a parte de não sei o que. Então, para mim, fica muito fácil estar presente em todas as áreas. Sim. Sem que isso seja uma coisa forçada, né? Então, é mais ou menos nessa linha. E esse momento de você estar presente em tudo é algo que você quer isso pro futuro? Tu quer manter dessa forma? Não quero. Não, às vezes eu falo, gente, eu não aguento mais olhar as coisas só aparecer eu. Dá para eu sumir um pouco? Ai, meu Deus, essa semana eu falei para você. Eu falei, gente, mentira que eu não aguento mais. Abre o Instagram, tô eu. Liga a TV, tô eu. Eu falei, isso aí tá meio narcisista. Sim. Tira eu. Me tira, Legal. Me deixa, me dá uns dias de folga. Mas isso eu acho que diz muito sobre a cultura que tu monta de fato para a Ávira, né? Tu pensa em Ávira, agora indo para uma outra linha. Tu pensa em Ávira como uma empresa para sempre? Tu pensa em Ávira como uma empresa para vender? Porque eu acho que isso diz muito do propósito que vocês têm como empresa e a forma como vocês hoje se comunicam, né? O que tu pensa o futuro desejado para a Ávira? O que é o ideal que você quer chegar? Eu não penso muito no futuro, viu? É mais eu penso mais dia no a dia. agora, mas assim, uma coisa eu tenho certeza, se eu vender a Ávira, parte da essência dela se vai. Sim. Eu acho que isso é aí ela vai deixar de ser a Ávira e ela vai passar a ser uma incorporadora comum, isso eu tenho certeza absoluta. Mas, a princípio, isso não passa pela minha cabeça. Acho que a gente tem um grande caminho pela frente, a gente tem... muito para realizar ainda aqui no Jardim Itália e na cidade de Chapecó. Excelente. E claro que tu falou que o Jardim Itália ele vai ter, de fato, um teto que vocês vão chegar e vocês não vão conseguir construir. Porém, a gente tem Ouse e Maia muito perto. No sentido de eles não estão em outros bairros e você consegue fazer essa ideia de criar um ambiente. Foi o objetivo isso? Eu consegui criar uma atmosfera de ter empreendimentos, de fato, pertos para esse objetivo? Na verdade... pertos, mas não tão pertos, né? O Maia e o Ouse foi uma situação de mercado, exatamente pela escassez de terrenos. Certo. Então, foi um terreno que eu consegui. Era um terreno de 1.200 metros, e aí eu desmembrei em 2. Então, na verdade, eu acho saudável próximos, mas não grudados. Tá? Ali foi realmente
uma situação de mercado onde a gente teve todo um cuidado na hora de produzir um prédio, né, de desenhar outro prédio, para que isso não interferisse um no outro e ainda que eles se conversassem. Então, teve todo esse cuidado. Mas é isso. A gente sempre preza por iluminação natural, por vista. Então, por isso que um tão próximo do outro talvez não seja... Sim. E o que pesa mais hoje para a incorporadora? É, de fato, a demanda de mercado? É o que eu tenho de portfólio? O que tu pensa que quando eu vou lançar novamente, o que pesa mais para vocês como incorporador? É que, na verdade, a gente tem que analisar tudo, né? A gente tem que analisar o que a gente tem, o que a gente já entregou, o que o mercado está querendo, né? O que ele está pagando. De fato? Então, assim, é complexo. E um lançamento errado, ele quebra uma incorporadora. Por isso tem que ter muita cautela na hora de lançar. Você tem que analisar muito bem o mercado, tem que analisar muito bem os dados, porque é um risco gigante. Quando tu diz que quebra, é porque a gente vai ter um investimento que não se paga? Tu acha que é mais porque tu vê que o público começa a ver que a incorporadora está olhando para o lado errado? O que tu imagina? Claro que financeiro, obviamente, que pesa, né? Eu vou ter um custo com obra, mas tu sente que eu lançar errado tem esse risco, de fato, para a marca? Com certeza. Por eu estar olhando, as pessoas acharem que eu estou olhando para o dinheiro e não para elas? Com certeza. É que as pessoas, elas gostam de se sentir, e é um direito delas, né? Quando ela entende que você fez aquilo para ela, sentir especial, de fato. Elas se sentem especiais de fato, né? Tá, excelente. Eu acho que isso pesa. E o que é saudável, assim, para a galera que está incorporando, que a gente tem alguns, tantos clientes quanto pessoas que estão assistindo, que são quem vai incorporar, que está entrando nesse mercado. O que é saudável elas pensarem para primeiro lançamento? Quanto que disso seria saudável eu ter tirar do bolso? Que tem alguma coisa mais nessa parte financeira que vocês olhariam? Ou que daria de dica para ser, de fato, fazer um lançamento mais saudável para quem vai fazer o primeiro ou talvez o segundo? É que, na verdade, assim, olhando o mercado hoje. Então, o mercado hoje, ele não está desembolsando dinheiro. Então, você precisa dar condições de pagamento para ele. E quanto mais condição de pagamento você dá, menos dinheiro você coloca no teu caixa. Fato. Então, você tem que fazer um cronograma de obra muito encaixado com aquilo que você tem para receber. Né? Então, por isso que a gente está aumentando o prazo de entrega das obras. Né? Então, a gente dá prazo, estica o prazo de entrega da obra para a gente conseguir fazer caixa e conseguir tocar. Porque, Entendi. senão, você tem que desembolsar tudo e daí inviabiliza o negócio. Exato. Exatamente. E considerando o nosso contexto, o cenário Brasil hoje, tu pensa que as incorporadoras é necessário elas adaptarem, claro, pagamento sim, mas a forma como elas constroem, às vezes que a gente escuta, eu vou gastar um pouquinho menos nesses detalhes para eu entregar e ter um custo menor e conseguir repassar isso? Ou tu pensa que não, para a Ávila não faz sentido, mas que para outras podem fazer? O que tu imagina adaptar produto para cenário Brasil? É que tudo depende do posicionamento de mercado da empresa, né? Tem o posicionamento que está focado ali na parte do preço, então é extremamente importante que se enxugue muito bem para que você consiga ser competitivo nesse sentido. E tem o posicionamento por marca, né? Por desejo. E aí, nesse, você também tem que enxugar, mas você tem que ser muito racional e em onde enxugar, né? Para que você não tire qualidade do produto de fato. Tu acha que marca forte consegue vender produto ruim e uma marca mais fraca, menos conhecida, consegue vender produto muito bom? Tu acha que um pesa mais que o outro, marca e produto? Eu acho que sim. Que a marca pesa mais ainda? Não, eu acho que existe marca boa que vende produto ruim, porque a marca é muito forte. E aquilo vai. E eu acho que existe marca não tão forte que vende produto muito bom, mas não é explorar direito. Acho. Legal. Por isso que eu acho que o marketing é tão importante. O que tu percebe hoje nessa ideia do consumidor, na forma como ele está se adaptando? O que tu entende como novas tendências? O que esse consumidor está buscando? O que é luxo para esse pessoal? Existe uma tendência forte no mercado, né, de reconfiguração do novo luxo. Reconfiguração do luxo, né? Então, o novo luxo é o quê? Não é mais ostentação.
As pessoas não se preocupam mais com o cristal, com o polido, entendeu? O novo luxo, ele vem muito mais na sensação de pertencimento, de identidade, de você se conectar e se reconhecer naquele espaço onde você mora. E é exatamente nisso que eu bato nos meus empreendimentos. Que você tem que se reconhecer onde você mora. E que quanto mais natural as coisas são, os materiais são, mais aquilo te dá a sensação de acolhimento e de pertencimento. Tá. Até porque, assim, uma vez a gente via que o luxo era ter a marca, né? Então, agora a gente percebe, diversas vezes eu vou em algumas centrais de vendas e empreendimentos de altíssimo padrão e o pessoal tá lá com roupa de academia, com roupa de treino, né? E acaba, querendo ou não, como a demanda de mercado vai puxar, assim, a forma como vocês constroem, isso é algo que a incorporadora olha, né? Com certeza. Para esse sentido saúde. E, claro, o Jardim Itália puxa isso, mas tem algo olhando para frente que vocês vão pensar na parte física, porque eu queria até que tu entrasse e comentasse sobre o Ouse, porque a academia de vocês é um espaço aberto. Sim. Me conta um pouco sobre como foi esse desenho, porque não é comum ver uma área de lazer aberta e integrada. Por que foi dessa forma? Não, é que na verdade, exatamente porque a gente sempre quer trazer algo que seja diferente e gostoso de se viver, de se morar, de usufruir. Então, as áreas comuns são sempre pensadas nesse sentido. Então, o Ouse, ele se abre todo para aquela praça central, exatamente para trazer uma experiência diferente, né? Para quem está usufruindo. Porque eu bato muito na tecla de que a área comum, ela tem que ser um espaço que te convide a ficar, a permanecer, a utilizar. Senão, ela não faz sentido nenhum. Ela só te acrescenta lá no final no teu condomínio. De fato. Então, assim, tem que ser espaço que você utilize. E por que tu imagina que, assim, antigamente a tendência era ter empreendimentos maiores com menos áreas comuns. Agora a gente percebe o inverso. Tu percebe esse inverso? E qual que é a tua opinião sobre eu diminuo para adaptar que a rotina das pessoas mudaram? O que tu imagina? Porque eu também, conversando mãe, vô, pessoal de 60, 70, 80 anos, eles ficam se perguntando isso. Por que os empreendimentos estão diminuindo de tamanho? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que são vários fatores, né? Um deles é as pessoas querem ter mais liberdade e o tamanho do lugar onde elas moram tira isso um pouco, né? Então, as pessoas, porque demandam mais tempo, mais energia. Hoje em dia está difícil de você achar prestadores de serviço. Então, as pessoas querem facilitar a vida. Então, elas vão para empreendimentos menores. Outro fato, econômico, né? Então, o metro quadrado está ficando muito caro. Então, o poder aquisitivo não está acompanhando esse aumento do metro quadrado. Mesma coisa que acontece com as barras de chocolate, né? Elas estão no mesmo valor, mas elas são menores. Então, a mesma coisa acontece com os apartamentos. E, em relação às áreas comuns, é uma coisa que eu ainda observo muito. Tá? O quanto que a área comum ela é utilizada. Porque, às vezes, eu vejo empreendimentos que têm uma área comum gigantesca. Tem salão de beleza, espaço de massagem, tem tudo que você imagina. Sim, serviços, né? Cara, todos os empreendimentos que eu visitei, depois de entregue, nada disso é utilizado. E acaba ficando, sabe? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio muito, muito assertivo nisso dali. Para que não fique oneroso demais e ocioso demais. Para que seja na medida certa. Tem pessoas ou regiões que tu olha como referência quando tu vai desenhar para Chapecó, vai começar a ajustar para Chapecó? Na verdade, eu gosto de olhar o Brasil de uma maneira, né, geral. Então, como eu sou de Campo Grande, eu vou muito a Campo Grande, mas eu olho muito para São Paulo, eu olho muito para Curitiba, eu olho muito para Porto Alegre. Mas quando eu busco referências de empreendimento, não a parte funcional, mas a parte estética, eu sempre vou para hotel, café e outras coisas. Nunca é ramo imobiliário. E tu percebe o público de cidades como Curitiba, São Paulo, diferente do público de Chapecó por ser uma cidade, de certa forma, do interior? Percebo, mas isso está mudando, né? Isso está mudando consideravelmente. Mas lá fora, eles valorizam muito mais a questão conceitual dos prédios, né? Eles pagam por isso, eles pagam caro. Aqui, isso ainda está começando, né? É um movimento que leva um pouco mais de tempo. Mas eu vejo, sim,
essa visão nova aqui em Chapecó. Tu acha que uma incorporadora, ela consegue sair de um padrão de um menor no sentido de ticket mesmo e ela subir? Ou tu acha que o mercado não vai deixar ela fazer isso? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser construída, né? Não é de um empreendimento para o outro que ela consegue construir isso daí. Eu acho que... Porque é um posicionamento, e posicionamento você se constrói. Com o tempo. Principalmente uma incorporadora, porque ela lança o produto. Até o mercado entender o que é aquele produto, o produto tem que estar pronto. E aí você fala em 4 anos. Que foi o que aconteceu com o W. Sim. Entendeu? Sim. Eu lancei, eu falei que eu era aquilo. Mas as pessoas só viram o que eu era depois que o prédio estava pronto. E depois do próximo, depois do próximo. Então, levou tempo para construir. Imagina, eu lancei o W em 2018. 8 anos. Como que... É isso, eu acho fascinante isso. Como que vocês conseguem entender o que é tendência 5 anos para frente? Pois é, né? A gente analisa, a gente observa, a gente lê muito, a gente busca informações sobre comportamento humano, né? Sobre o que eles... qual que é a tendência, mas as coisas estão mudando muito rápido, né? Porque não tem como eu Muito ajustar rápido. no meio do caminho, né? Não tem como ajustar no meio do caminho. Mas as coisas estão mudando muito rápido. E aí a gente, graças a Deus, por enquanto, está todos da Ávila dando muito certo. Com né? certeza. E vão continuar dando. Vamos continuar isso tá tudo dando. sob Dando controle. muito certo. Agora, Pri, eu vou ir para um bate-bola rápido. São perguntas mais curtas, mas eu quero ouvir um pouquinho mais da tua opinião, tá? Então, começando o nosso bate-bola aqui. Projetos autorais em todos os empreendimentos. É um diferencial ou é um luxo que a maioria das incorporadoras não conseguem bancar em todas as suas obras? É um diferencial e é um luxo que nem todas as incorporadoras conseguem bancar em suas obras, né? Dois. Isso os dois, com certeza. Porque quando você vai para uma arquitetura autoral, você despende muito mais energia, despende muito mais investimento e nem todo mundo está disposto a pagar isso também, né? O tamanho do apartamento importa tanto quanto o mercado diz que é importante ou tu acha que é muito mais sobre se sentir acolhido no empreendimento, ajustar para a rotina daquele cliente? É sobre se sentir pertencente, se reconhecer naquele espaço. Então, tamanho, a planta em si, se ela é 140 ou se ela é 80, a gente precisa adaptar ela de outra forma, não é a metragem que vai puxar isso. Não. Legal. Alto padrão é mais fácil ou mais difícil de vender? Por que eu pergunto isso? Porque a gente entende que todo mundo quer vender pro alto padrão porque tem mais dinheiro no mercado. O alto padrão é mais difícil de vender. Por quê? Não sei se eu posso falar. Por quê? O alto padrão é mais difícil de vender porque você tem que ter uma... Porque, gente, preço é muito mais fácil. Você chega lá e fala, isso, é isso, você quer isso, tá, e tal. O alto padrão, você tem que defender muita coisa pro alto padrão. Só que o mais difícil não é nem você defender, depois que você entrega a pessoa entender. Ele sempre acha que o alto padrão é mais do que aquilo que ele comprou. Então, essa é o maior desafio de vender alto padrão. Não é nem na hora da negociação, eu acho que é o pós. Porque, para mim, isso importa muito, sabe? A questão de surpreender o cliente. Então, se eu não consigo surpreender, se eu não consigo suprir as expectativas ou ultrapassar as expectativas, eu não fico satisfeita. Então, quando se vende um alto padrão, a pessoa já vem com a expectativa lá em cima. Então, isso para mim é o mais difícil. Se você tivesse que abrir mão e escolher apenas um tópico, qual tu escolheria? Localização, conceito do empreendimento ou a planta? Conceito do empreendimento. Também isso aí tá difícil, né? Essa tu ficou entregue, né? De mão beijadas. Ai. Qual que foi a decisão de marketing mais arriscada que vocês tiveram que tomar e que hoje você bateria o martelo de novo? De comunicação, no geral, né? Algo que vocês deram um pontapé, não vale falar da W96, mas alguma decisão que vocês tomaram da forma como a Ávila se comunica que naquele dia, naquele momento foi arriscado, mas hoje vocês não pensam de outra forma. Não consigo lembrar de nada, gente. Nada de excepcional? Eu nunca fiz nada assim. Vou para a próxima. Vai, tá. Preço ou condição de pagamento? Depende do teu fluxo de caixa, ué. Às vezes eu vou ter que dar preço para colocar dinheiro, às vezes eu dou... É um equilíbrio. Não tem um que é mais Não. importante que o outro. Não, a gente tem que ter um equilíbrio. Boa, fechou. Pri,
para esse podcast. Eu já vou agora para a finalização, mas antes nós temos um presente do nosso patrocinador. Encaminhando agora pro final do nosso episódio, queria muito te agradecer por esse tempo, por abrir as portas para a gente gravar o podcast aqui. Querendo ou não, vocês são realmente uma referência para nós e para toda a cidade. A forma como vocês constroem, a forma como vocês se posicionam, essa sede nova que para mim foi um acerto muito grande, ficou muito bonito. Então, realmente, nossos parabéns. E para nós, realmente é uma honra trabalhar agora em parceria com vocês, ter vocês como os nossos clientes. E para isso, aproveitar o nosso patrocinador, que é a Casa Hard. Vou entregar um presente para a Pri, mas é importante comentar que eles são os únicos na cidade que fazem parte de camisaria sob medida. Então você vai chegar lá na Casa Hard, vai montar seu traje do zero, a camisa do zero, vai escolher colarinho, vai escolher tecido, vai escolher abotoadura, tudo da forma como você gostaria. E inclusive aqui temos o seu presente. Eles fizeram uma cartinha para ti, tá? Muito que obrigada. É uma peça para você depois também poder compor seus looks. Muito obrigada, eu agradeço. Então, novamente, Pri, muito, muito obrigado, tá, pela tua participação. Pergunta final. Se você pudesse deixar um recado para o pessoal que está começando uma incorporadora, uma dica, qual que é a principal que você daria? Olhe para o mercado e veja o que as pessoas valorizam, o que as pessoas estão buscando, né? Qual é a deficiência de mercado que tem hoje. Não venha para ser mais uma, Ótimo. Venha para ser a diferente. Que legal, furar a bolha, né? Isso aí, legal. Isso aí. Eu também quero te agradecer, então, né, pela oportunidade desse bate-papo, foi muito agradável. Que legal. E eu tenho certeza que a nossa parceria vai ser de sucesso. Com certeza. Fiquei muito feliz em encontrá-los, em formar essa parceria e a honra é nossa. Fazer sucesso. Isso aí. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber também o próximo episódio, que em breve, quando vocês estiverem vendo esse episódio, pode ter certeza que outro também vai estar por vir. Pri, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo as redes sociais da Avera, para o pessoal também acompanhar, porque agora vocês estão em momento de venda do Ouse. Então, até queria, se tu puder falar um pouquinho sobre o Ouse, o que a gente tem, a parte mais características dele para o pessoal encontrar e também entrar em contato com vocês. Tá, o Ouse, ele é o nosso empreendimento mais ousado, né? Como a gente já falou ali no começo, né? Então, ele vem com essas partes comuns muito maximalista, com cor, com vida, exatamente, que são espaços onde você não passa sem... Eles mexem com você. Então, essa é a intenção dos espaços comuns do Ouse. E a gente pode explorar isso de forma muito tranquila nos espaços comuns, exatamente porque não são lugares de longa permanência, são lugares de transição. Então, isso acaba se tornando tranquilo, né, no dia a dia das pessoas. E ele é um empreendimento com uma fachada lindíssima, com um conceito... Eu sou apaixonada pelo Ouse. Meu Deus, É muito bonito. Eu me identifico demais. Eu acho que é um empreendimento que fala, oi, eu cheguei, eu estou aqui. Para aqueles que ousam morar bem, entendeu? Que ousam ser felizes, que ousam, que acreditam que merecem, que são merecedores. Então, o Ouse é para esse tipo de pessoa. Ótimo. Inclusive, a sede aqui da Avera é bem pertinho do Ouse, né? Aqui tá tudo do lado. A gente enxerga tudo daqui. Exatamente. Então, novamente, fica na descrição desse episódio. Também vai ter um QR Code aqui na tela para que vocês possam ler, entrar em contato diretamente com a Avera para conhecer um pouquinho melhor dos empreendimentos dela. E muito, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.